capítulo de número 2, versículo de número 8 a 10. Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 ao versículo 10. Amém? A palavra do Senhor assim vem nos dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Os irmãos podem assentar. Nós temos um segundo texto também de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, 18, 19, que vai estar dentro dessa mensagem, dessa noite, para esta ceia. Hoje nós tivemos uma escola dominical abençoada. Estamos estudando o perigo dos ataques à igreja no tempo final. E hoje nós estudamos sobre a graça de Deus. Sobre como que os homens têm deturpado a graça de Deus num tempo final, né? E nós aprendemos muito. Pena que nem todos estão na escola bíblica dominical, porque é muito importante, irmãos. Tem muita coisa que Deus quer nos orientar e que muitas vezes não dá para falar num culto à noite, na quarta-feira, não? Mas nós temos a escola e aprendemos muito. Domingo que vem vai falar um outro assunto, banalização, né, da sexualidade. E seria muito importante que todos participassem. Hoje foi a banalização da graça. Domingo que vem, banalização da sexualidade. A perversão na vida sexual que o ser humano tem desenfreado. Falando sobre graça, todos nós aqui sabemos, a salvação é pela graça. E hoje de manhã nós falamos que a salvação é pela graça, é de graça, mas teve preço. Alguém pagou. A salvação ela sai de graça para mim. Mas para ela sair de graça para mim, alguém pagou. Não é isso? Alguém pagou o preço pela nossa salvação. Por isso que as pessoas, não, salvação é de graça, salvação é de graça. Mas ela teve um preço. Alguém pagou esse preço. E quando nós olhamos lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18, 19, o apóstolo Pedro, ele vai falar o quê? Que nós, né, sabendo que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, da vida depravada que vivíamos, nós fomos resgatados por bom preço. Não fomos resgatados por prata, ouro ou coisas preciosas, mas nós fomos resgatados por um preço de sangue, a qual alguém assumiu a culpa em nosso lugar. Alguém assumiu a culpa para que eu ficasse livre, para que você ficasse livre. Alguém assumiu. E esse alguém é Jesus. Ele assumiu. A Bíblia diz que Jesus se fez maldito. O maldito era quem? Éramos nós. O maldito éramos nós. Quem era réu de cruz, quem era réu de morte, era eu e você. Era nós. Não era Jesus. Mas Jesus, com seu amor, Deus com seu amor, sem explicação, enviou o seu filho para resgatar, para comprar. Agora eu tenho que acreditar nesse mistério da morte de Cristo para me salvar.
Porque muitos não acreditam nesse mistério, que existe esse mistério de alguém morrer para alguém ser salvo. Nós estudamos hoje sobre a graça universal. A graça universal é que todos têm acesso a essa graça. Mas nem todos vão aceitar. Nem todos vão querer. E já tem aqueles que dizem, não, Deus vai salvar todo mundo. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não é mau para jogar ninguém no inferno. Deus não vai jogar o ser humano à imagem dele, semelhança. Irmão, Deus não vai jogar ninguém no inferno. Deus não vai jogar ninguém. Certo? Está certo? Ou está errado? Ele vai jogar alguém? Não. Mas pastor, como que fala que vai ser lançado? O problema não é Deus que vai lançar. É o ser humano que vai. É o ser humano que optou, que decidiu por esta questão. Por esta vida. Hoje você pode viver a vida que você quiser. Deus não impede. Você pode viver uma vida depravada. Você pode viver uma vida imoral. Deus não vai te impedir. Deus não vai te impedir. Deus não vai brigar comigo, não vai brigar com você. Só que haverá um dia que haverá um ajuste de contas. Deus vai trazer à tona todas as obras, sejam elas boas ou sejam elas más, e cada um vai responder por elas. O pai não vai responder pelo filho, o filho não vai responder pelo pai. Cada um vai responder individualmente diante de Deus. E não tem como você dizer para Deus, eu vou consultar o meu advogado, eu vou consultar, o meu advogado. O seu advogado, ele foi advogado. Agora, naquele dia, ele não é mais advogado. Naquele dia, ele vai ser juiz. Jesus, naquele dia, ele será juiz. E a pessoa vai pedir misericórdia, ele vai dizer, enquanto eu advogava a tua causa, você não deu a mínima. Agora eu não posso mais julgar a tua causa. Agora eu estou assentado no banco para poder te condenar ou te absorver. Mas como você preferiu viver uma vida dúbia na terra, como você preferiu viver uma vida de pecado, de engano, a condenação é certa. A condenação é certa. A graça, ela nos salva, a graça, ela nos liberta, mas se eu não aproveitar a graça, a misericórdia, o favor imerecido de Deus, eu posso me perder. Eu posso me perder. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala o quê? A salvação é pela graça. E isso não vem de vós. O que é vir de nós? É que tem as pessoas que eles acham que vão ser salvos porque são bonzinhos. Não, eu faço caridade. Olha, eu dou cesta básica, eu dou roupa para os pobres, eu ajudo as pessoas. Se eu não ganhar a salvação, ninguém mais ganha. E a salvação não é mérito humano. A salvação não é mérito humano, meus queridos. Senão, não precisaria de Jesus ter morrido na cruz. Não precisaria de Jesus ter oferecido a sua vida de uma vez por toda na cruz para nos salvar. Bastava eu fazer boas obras, bastava eu fazer caridade, bastava eu ajudar o meu próximo, mas não é assim. Não é dessa forma. Eu preciso aceitar a graça. E o que é graça? Eu preciso aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E não somente aceitar, mas perseverar em Cristo Jesus até o fim, até o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja para estar com Ele para sempre. Só que as pessoas estão levando a graça de Deus assim. Não, Deus não vai fazer isso comigo. Você acha que Deus vai me punir? Irmãos, olha aqui. Quando Senaqueribe pecou contra Deus, que mandou um recado para Josafá, dizendo, lá no capítulo de número 20 do livro de 2 Crônicas, Senaqueribe mandou dizer assim, fala para o rei de vocês, que como os reis das nações vizinhas de vocês não pôde livrar
o Deus deles não pôde livrar eles da minha mão, o Deus de vocês também não vai poder livrar vocês da minha mão. O Deus de vocês não é nada. O Deus de vocês abandonou vocês. O Deus de vocês fez vocês, deixou nessa terra e não quer mais nada com vocês. Mandou um recado. Josafá temeu. Josafá temeu. E o que aconteceu? Josafá foi para a oração. Josafá foi para a consagração, foi para a oração, foi para o jejum e começou a orar a Deus. Começou a buscar a Deus e colocou para a nação também de Israel buscar a Deus. E o que aconteceu? Deus falou, fica tranquilo, Josafá. Essa peleja não é de vocês. Essa peleja é minha. Eu vou guerrear essa peleja para vocês. Apenas parar e veja o livramento que o Senhor vai trazer. O que Deus fez, meus queridos? Deus enviou, meus queridos, lá na Síria, para combater contra Senaqueribe. Deus mandou apenas, o quê? Um anjo. Deus não mandou legião de anjo. Deus não mandou um exército de anjo. Deus mandou apenas um anjo. E falou, vai lá e faz o que tem de fazer. E numa noite, o anjo matou 185 mil pessoas. Sabe por quê? Porque rejeitaram o favor de Deus. Rejeitaram a misericórdia de Deus. E quantos estão deixando para aceitar a misericórdia da salvação, da graça de Deus, no último dia? E vai chegar naquele dia que não vai ter mais condição de receber novamente aquilo que se pode receber hoje da parte de Deus para a nossa vida. E tem um texto no livro de Hebreus que preocupa muito, irmãos. É preocupante aquele texto, evangelista Zezinho. Quando o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, olha para você ver, aqui é aqueles que rejeitam a graça. Aqueles que rejeitam o favor de Deus. Estão brincando com Deus. Eles faz a obra de Deus quando quer. Vem na igreja quando quer. Não precisa de ter compromisso. Não tem compromisso com nada. Eles têm mais facilidade de cerrar o compromisso com Deus do que cerrar o compromisso da parte deles. Aí o escritor aos Hebreus ele vai dizer assim, ó, capítulo 6. Olha para você ver o perigo de rejeitar a graça, o favor imerecido de Deus para a nossa vida. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Pelo que deixando os rudimentos da sã doutrina, da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas da fé em Deus. E da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Agora começa no versículo 4. Pastor, hoje é culto de ensino? Não, é ceia. E a gente tem que receber de Deus um alerta. Não é só pular. Tem gente pulando e indo para o inferno. Tem gente dançando e indo para o inferno. Dançando, entre aspas, no espírito. O que ele diz? Porque é impossível. O quê? Os que uma vez foram iluminados. Quantos aqui foi iluminado? Eu e você. Os nossos olhos foram iluminados. Efésios capítulo 1 fala que tendo os nossos olhos iluminados. Antes os nossos olhos eram obscuros porque nós não aceitávamos a palavra. Nós vivíamos na nossa vida religiosa, no paganismo, na idolatria, no pecado, no engano, na mentira. Mas aqui fala, é impossível que aqueles que foram iluminados e provaram o quê? Provou o quê, irmãos? Quem já provou do Espírito Santo aqui? Quem já provou? Já provou, não provou? É gostoso sentir a presença do Espírito? É gostoso? Só que, se nós fomos iluminados e
fomos participantes do dom celestial, recebemos o dom celestial. É impossível, se nós hoje abandonarmos a graça, voluntariamente, deixarmos a graça de um lado e fazer o que queremos, é impossível que sejamos o quê? Renovados novamente para o arrependimento. Não vai haver lugar de arrependimento e não vai haver lugar para receber aquela renovação. Porque é tão gostoso, irmão, quando você vem para o culto, você vem todo arrebentado, você vem todo estourado para o culto, senta na cadeira e começa a orar, e começa a buscar, o pregador começa a pregar, a glória de Deus começa a descer, você sente uma alegria, começa a se fortalecer, sai glorificando e adorando o Senhor. Mas se nós rejeitarmos, essa palavra vai vir, esse poder vai vir, e nós não vamos sentir mais nada, porque rejeitamos a graça de Deus na nossa vida. Rejeitamos. E o escritor aos Hebreus fala, é impossível que os que já foram iluminados, provaram o dom celestial, fizeram o quê? Participantes do Espírito Santo. Você foi participante do Espírito Santo. Quantos já foram batizados com o Espírito Santo? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo faz que você não fala mais em mistério com Deus? Hã? Quanto tempo faz que nós não falamos em mistério com Deus? Falamos tanta coisa e não sentimos o renovo. Eu acho que é hora de nós acordarmos, de participarmos da ceia, de tocarmos no símbolo do corpo e do sangue de Jesus e sentir a presença do Espírito Santo. Hoje a pessoa come o pão como se estivesse comendo pão mesmo na casa dele. Já está com chiclete por cima. Não! Nós temos que respeitar. Nós temos que reverenciar esse ato. Então nós somos participantes do Espírito Santo. Aí você pensa bem, olha aqui. Você olha para o seu irmão, que um dia, quem sabe você olhou para ele, nossa, que irmão frio, que irmão gelado, sente nada de Deus. Aí os tempos passam, você erra, você peca, esfria, aquele irmão aquece, e você vai ver ele sentir a presença de Deus, e você vai ficar alheio, vai ficar de fora olhando. Eu queria sentir, e depois que o Espírito Santo de Deus se retira, nós não conseguimos sentir mais nada. Não tem, olha, e outra coisa, eu vou te dizer, não vai adiantar querer imitar, que nem para imitar você não vai prestar. Nem para imitar você não vai prestar para imitar, porque hoje há uma grande imitação da manifestação do Espírito Santo de Deus. Há uma grande... as pessoas estão imitando. Então a pessoa está rejeitando. É impossível que você, que já foi participante do Espírito Santo, provou o quê? Provou o quê? Olha aí, ó, versículo 5, Hebreus 6 e 5. E provaram o quê? Boa, a palavra é boa, irmãos. É excelente a palavra. Sabe por quê? Você vem todo mochibento para a igreja. Você senta aí no banco. Olha, misericórdia, parece aqueles bonecos infláveis quando está murcho. Você fica ali no banco ali. De repente a palavra vai falando e você vai o quê? Vai enchendo. Dali a pouco a sua fisionomia muda. Daquele boneco inflável, murcho, caído que estava ali. Alguém olha para você e vê, nossa, o irmão recebeu a palavra. O irmão, olha lá, que maravilha. O irmão está sentindo alegria, está sentindo a presença. E aqui fala que nós participamos da palavra. Participamos, fomos ouvintes da palavra. Quantas vezes Deus chegou e usou alguém para falar em profecia com você? Já falou? Já falou com você? Já falou com o Senhor? Já falou? Já falou? E agora você vai querer resposta se a pessoa recaiu.
ela vai querer uma resposta de Deus. Deus não vai responder. Foi o que aconteceu com Saul. Deus não respondeu Saul. E o que Saul fez? Foi procurar. Saul procurou no Urim e Tumim. Deus não respondeu. Saul procurou nos profetas. Deus não respondeu. O que Saul fez? Foi procurar na pitonisa. Foi procurar numa feiticeira. Resposta de Deus numa feiticeira. Esse é o perigo de nós rejeitarmos a graça de Deus. Um dia nós largarmos a casa de Deus e começarmos a procurar essas coisas. Eu conheci pessoa que frequentava a igreja, estava dentro da igreja, hoje é inimigo número 1 da igreja e frequenta estes lugares que não tem nada de Deus, que não tem nada do Senhor, porque é rejeitar a graça. Você não vem na igreja porque você é forte, não. Você não vem na igreja porque você quer, não. Você vem na igreja é porque o Espírito de Deus ainda está na tua vida. Se o Espírito de Deus sair da tua vida, você não quer nem passar nessa porta. E muita gente está perdendo a presença do Espírito de Deus, irmãos. Está apanhando raiva da igreja, está apanhando raiva da palavra, é inimigo da palavra. A Bíblia diz que são inimigos da cruz, são inimigos de Deus, são inimigos da igreja. Não aceita, não querem mais. Mas aqui, o escritor aos Hebreus fala, vocês provaram a palavra, vocês alimentaram da palavra. Agora, e o que ainda fala no versículo 5? E provaram a boa palavra de Deus. E o quê? As virtudes do século futuro. Você já experimentou como vai ser o céu? Já ou não já? Você já experimentou como vai ser o céu? O céu é a ausência de guerra. Céu é a ausência de mal. Céu é lugar de paz. Céu é lugar de estarmos para sempre com o Senhor e de você desfrutar o que João fala em Apocalipse. As ruas são de ouro, os muros são de jaspe. A cidade não precisa de sol e nem de luz, porque o Cordeiro a iluminará, diz o Senhor. Labaxere candarebe alavassuri debe calamanaias. Olha aí, irmãos, você provou, nós provamos. Por isso que a salvação é pela graça, mas teve um preço. E para permanecer na graça, tem um preço. Tem ou não tem? Para permanecer na graça, tem preço ou não tem? Qual é? Obediência, temor, reverência. Se não tiver temor, se não tiver obediência, não permanece na graça. Então tem um preço para permanecer na graça. E o escritor fala aqui. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Faz uma ligação comigo aí do versículo 4 com o versículo 6. Leia o começo do versículo 4. Porque é impossível. Agora o versículo de número 6. É impossível. Essas pessoas que provou o Espírito, que provou a palavra, que provou o dom futuro, que provou a vida futura, é impossível. E recaíram outra vez, sejam o quê? De novo renovados. É impossível. Porque rejeitaram o quê? A graça. Rejeitaram o favor imerecido. Irmão, o que é isso, um favor imerecido? Eu não merecia, mas Deus me deu. E agora eu estou rejeitando um presente que Deus me deu. Eu não preciso de Jesus para ser salvo. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de igreja. Quantos desigrejados estão por aí? Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de... Lógico que precisa. Nós precisamos de uma igreja e nós precisamos de alguém para nos conduzir, para nos direcionar, para nos levar, para nos mostrar o caminho da verdade. E as pessoas estão, aí fala, e recaíram, sejam outra vez renovados para... Irmão,
Vai ter pessoa que nós vamos atrás deles, mas eles não vão voltar. Eles fecharam a porta da graça para eles. Eles rejeitaram. Não foi Deus que rejeitou. Não foi. Foi eles que rejeitaram. Pastor, mas Deus é longânimo. Só que a longanimidade de Deus, ela tem o quê? Fim. Você não é longânimo? Você não tem paciência com seu filho? Mas não tem dia que a paciência acaba, você não vai lá e dá umas palmadas? Ou você vai ficar... Você vai ficar assim? Não. Mas a Bíblia fala, não retire a vara da disciplina do filho. Educa, mostra. A Bíblia fala. Aí ele diz, sejam renovados novamente para o arrependimento. Você lembra de Esaú? O que Esaú fez? O que Esaú fez, irmãos? Eu já vi pregador falar que Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Roubou? Não. Ele ofereceu o preço. O outro aceitou. O errado é quem? Quem aceitou, porque a primogenitura era dele. Jacó conquistou a primogenitura de Esaú. Depois, quando Esaú viu que o negócio ficou feio, que ele tinha perdido a bênção de Deus, todas as regalias que o primogênito tinha, ele arrependeu. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, 16, vai falar que Esaú, ele arrependeu, ele teve remorso. E a Bíblia diz que ele buscou com o quê? Com lágrimas, mas não encontrou lugar de arrependimento. Porque tem hora que nós temos remorso do que nós fazemos, mas não arrependemos, porque não abandonamos. E nós precisamos abandonar. Porque se nós não abandonarmos, nós estamos distanciando da graça, do favor imerecido. É de graça, mas teve um preço. É de graça, mas alguém pagou um preço. E eu tenho que valorizar o preço que ele pagou. E ele diz aqui, recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles quem? Essas pessoas que nós falamos aqui. Crucificam quem? Jesus de novo. O sacrifício de Jesus não tem efeito sobre a vida deles. Não tem sacrifício, porque eles nunca aceitaram o sacrifício de Jesus. Eles nunca aceitaram a graça de Deus. Sempre errando e errando. A ponto de a graça sair deles. Meus irmãos, e o escritor aos Hebreus ainda fala, porque a terra que embebeda a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles a quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Essa terra é eu e você. Quanta chuva Deus já mandou na minha vida? Quanta chuva Deus já mandou na tua vida? De renovação, de avivamento, de arrependimento, Deus mandou na minha vida. E essa chuva vem para produzir em nós o arrependimento e produzir fruto. Para que quando chegar o momento de termos aquele encontro, porque está chegando a hora. Você pode dizer para o seu irmão aí, está chegando a hora. Está chegando a hora, aproveita hoje, aproveita agora essa graça, porque está chegando a hora de prestarmos conta de cada um de nós diante do Senhor dos Exércitos, meus queridos. Está chegando a hora. E o escritor aos Hebreus ele ainda fala, mas
Essa aqui é difícil. Mas a que produz espinho, porque tem terra que produz espinho, produz abrolho, mau testemunho, que produz tanta coisa ruim para o reino, essa vai ser lançada na onde? Olha aí, ó. Mas a que produz espinho e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser? Então não é Deus que nos lança lá, é nós que vamos, porque eu estou sendo reprovado. É um momento de nós refletirmos, irmãos. Hoje, Deus, eu estou tocando no pão, estou tocando no cálice. Para mim está sendo como comer um pão, beber um suco. Eu quero mudar isso. Eu quero valorizar essa graça. Eu quero valorizar esse favor que o Senhor fez para com a minha vida. Eu quero valorizar esse favor, Deus. De poder tocar no pão e sentir a sua presença. De poder tocar no cálice e sentir a tua presença. Porque às vezes a pessoa está pegando o pão, está conversando com um vizinho do banco, está pegando o cálice, está dividindo o cálice com o outro. Não, meu querido. Não. É você e Deus. É Deus e você. É hora única. É momento único. Não despreze essa graça de Deus na sua vida. E se você e eu não estivermos sentindo mais a presença de Deus, conforme nós lemos aqui, é hora de nós reavermos e dizer: Deus, eu preciso melhorar, porque senão eu vou morrer. E a morte espiritual, irmão, é a pior morte que tem. É pior do que a morte física. É pior do que a morte física, a morte espiritual. Porque a morte espiritual é separação de Deus. Separação de Deus. Relação cortada. Aí depois vem a morte eterna. A morte eterna, separação eterna de Deus e de todos os demais. Então nós temos que pedir graça de Deus. Senhor, eu preciso de melhorar, Senhor. Eu quero participar da ceia, eu quero ser mais crente, eu quero fazer mais para a tua obra, eu quero contribuir mais com o reino do Senhor, meu Deus, para que cresça nessa terra. O que eu estou fazendo, Deus? Porque tem gente que está naquela, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Onde você arrumou isso? Jesus já chegou e já descartou, uma vez salvo, salvo para sempre, já chegou aquele que perseverar até no meio, será salvo. É isso? Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Não é você ser salvo hoje e não perder nunca mais. Não, não perde, não perde. Perde. Perde por desprezar a graça, rejeitar a graça, rejeitar um favor que eu não merecia e você não merecia. E tem gente achando, irmãos, que... Ai, meu Deus. Tem gente achando que galo de arruda, rosa vermelha. Tem gente achando que água do Jordão é graça. Tem gente achando que tudo isso é graça. Não tem nada de graça. Isso aí estão incrementando no Evangelho, dizendo só a morte de Jesus não é o suficiente para realizar o que nós precisamos. Nós precisamos de algo mais. E quem conhece a palavra sabe, eu não preciso de mais nada. Eu só preciso da graça de Deus na minha vida. É o que eu preciso e pronto. Hoje nós falamos de manhã aqui na escola, aqui, ó. As pessoas estão vivendo num misticismo religioso. Pessoas estão fazendo da graça o quê? Você está doente? Tá, pega a água. Bebe, pastor, beba água. O pastor bebeu a água. Quem está doente aí? Aí vem aqui na frente, vem cá, você vai ser curado. Receba. Abra a boca. E jogando água. E as pessoas aplaudindo. Desfazendo da graça, do favor imerecido do Senhor sobre a nossa vida. Então hoje você vai participar da ceia. Diante dessa palavra você vai falar: Deus, a campainha pifou, Senhor. Já não faz mais barulho.
Eu não sei se grudou teia de aranha na garganta. Eu não sinto mais a tua presença. Eu não sinto mais o Espírito Santo quando eu participo da ceia. Eu não sinto mais. Fala para Deus. E Deus vai te falar assim, ó, é isso, isso e isso. Curva a sua cabeça. Pai, nós vamos participar agora do corpo e do sangue do Senhor. Ouvimos a tua palavra. Senhor, nos ajuda a fugir de tudo que não presta. De tudo que é